Fala, atleta, vamos lá para nossa avaliação de ontem, o que que nós fizemos, o que que eu consegui fazer aqui de errado. E no final do dia ainda deu certo. Eu saí do vídeo aqui ao vivo ontem, né? Negativo, mas eu vi a oportunidade aqui e falei, cara, não faz sentido. O estudo do método, se eu sigo ele funciona. Então, eu fiz uma outra entrada e aí, o que que eu fiz, né? Eu diminuí o meu gain. Então, pô, eu queria ganhar 10, 15, 20 pontos, eu diminuí para 7, 5. E aí eu fui pegando operações menores e depois das 10 o mercado ele tomou um lado, que foi queda, e foi fazendo pullback e descendo, fazendo pullback e descendo. Então, eu aproveitei ali algumas oportunidades, fiquei muito pouco, porque eu parei de operar meio-dia. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez ontem e avaliar, né? Ontem eu já dei uma avaliada, olhei um pouco mais do que eu tinha feito, mas vamos lá, segue aí. Bom, então olha só, aqui nós temos o videozinho de ontem aí, pra gente entender o que que eu fiz aí, né? Aqui o mercado já tava abrindo aí, tinha feito o primeiro candle, né? Primeira estrutura de abertura dele. E aí o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz a minha primeira compra, né? Então, ele abriu, fez uma estrutura de alta, eu entendi que esse gap aqui era uma estrutura e beleza. Fiz a compra aqui, ele me pegou no 50%. E olha só, aqui, ó, já era 7,5 pontos. Mas o alvo, né, são aqui nessas projeções de FIBA que eu tenho, que é uma projeção de 1,5%, né, e aqui 200, mas basicamente é uma vez o candle ali de abertura. E aí, beleza, fizemos isso. E aí ele pegou aqui me pegou, acelerar aqui, ele me pegou e eu falei, vou colocar ali antes da linha, né, normal. Por que antes? Porque em cima é arriscado, às vezes ele não pega e tudo. E aí o que ele fez? Ele foi lá, andou. Era tudo para ser um trade muito rápido, né? O que que eu poderia ter feito aqui analisando, né? Eu poderia já ter pego o meu stop e ter colocado no 0 a 0. Muitas vezes ele volta e tudo, depois sobe, mas por isso que eu não quis colocar no 0 a 0, né? E aí eu deixei 5 pontos, depois eu voltei ele aqui, então mexi no meu stop para baixo quando eu vi o mercado descendo no terceiro candle aqui, porque ele pode voltar aqui e depois ele sobe tudo deixando um pavio. Mas não foi o que aconteceu. E aí olha só, ele pegou basicamente, quer ver? Olha lá. Ele pegou de novo, ele pegou duas vezes, ele fez duas vezes isso, ó. Ó, 9 pontos. E aí eu falei uma coisa aqui no vídeo, eu falei, nossa, que vontade de zerar. Nessa hora já era a minha intuição falando assim, zera, velho, porque esse negócio não tá certo. Só que eu falei, vou acreditar no método, em vez de eu zerar, vou continuar. E aí, esperei bater lá, não bateu. E aí no terceiro candle aqui, em vez dele liquidar esse movimento que ele tinha que liquidar, ele voltou tudo, porque a gente nunca sabe de fato, né, o que o mercado vai fazer, enfim. Ontem todo mundo estava esperando que o dólar explodisse, o petróleo caísse, o ouro explodisse, não aconteceu isso. Então a gente nunca sabe real o que, que vai acontecer, né? Pô, o mercado faz alguma coisa, a gente reage. O que eu poderia ter feito nesse momento que estava acabando aqui a vela? Eu poderia ter pego meu stop e colocado aqui, ó, 4 pontos, 5 pontos aqui e deixado ele movimentar. Porque se eu coloco ele aqui, olha onde ele fechou. Deixar 30 segundos aí. Quer ver? 30 segundos. Como ele já andou 5 pontos, ou andou 9 pontos, né? Que eu poderia ter feito, ó. Pego o meu stop e subido aquele para 5 pontos aqui, porque ele fechou lá em cima. Olha só onde ele fechou. Ele fechou com, basicamente, ele fechou com 8 pontos. Então, se eu coloco o meu stop aqui com 5 protegendo, se ele for, beleza. Se não, ele me tira no gain. Ou eu poderia botar meu stop aqui na mínima, né? Desse candle aqui, que já era o 0 a 0. Então eu não perderia nada. Aí beleza. Esperei que ele batesse lá e aí aconteceu o que a gente viu aí no vídeo, no ao vivo, né? Ele voltou tudo, fez uma nova estrutura, fez tudo que tinha que fazer para subir. E aí voltou, porque a gente sabe que é assim, né? O mercado ele é soberano, então nós saímos aqui, ele fechou abaixo, na verdade nem saímos antes, né? Ele tirou a gente já aqui, já veio estopando.
E fazer o quê? Ele estopou mesmo e depois ele ficou para baixo da abertura. Eu tinha esquecido de marcar a abertura, então eu estava cego nesse momento aqui, não estava vendo a abertura. Foi um vacilo, mas beleza. Aí ele fechou para baixo, falei, pô, fez uma estrutura, eu vou entrar vendido nela, porque tá um cenário muito melhor aqui. Beleza, entrei vendido, ó, entrei exatamente com 50% ali. E aí vamos acelerar aqui. Entrei vendido. E por que eu saí dessa venda aqui, ó? Porque, o que me diz o meu método? Se ele fechar acima aqui, eu saio. Ele fechou, cara, um tique aqui, um pontinho para cima, né? É muito pouco aqui, não foi nem um ponto na verdade. Mas eu preciso sair. E aí eu saí e ele continuou aqui, ó. Só pra gente ver aqui junto, ó. No 28,32, né? O meu stop teria que estar lá em 10 pontos, seria um stop caro, porque eu tinha tomado um stop já. E aí beleza, eu fechei e ele continuou, e daqui ele nem subiu, ele bateu lá na abertura, e aí ele desceu. E aqui, como ele deu um sinal de compra, eu comprei porque ele rompeu, eu queria comprar porque ele rompeu essa estrutura aqui. Porém, o movimento de força vendedora era muito maior e, na verdade, aqui ele estava lateral. Então, essa compra aqui não seria o ideal, tá? Mas foi um momento que ele me pegou. Cadê? Ele me pega lá, ó. Na verdade, ele não pega nesse, né? E o que ele faz? Ele rompe mais uma estrutura e aí ele volta depois nos 50% e me pega. Só que ele me pega já descendo tudo, ó. Ele me pega aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele me pega e me pega já rompendo a estrutura. Eu falo, pô, não vou ficar aqui, porque aqui ele pode já me estopar, enfim, e eu já estava com prejuízo alto, e foi o que aconteceu. Ele foi lá, me estopou. Na verdade, eu nem saí antes, já me estopou e voltou um pouquinho, mas ele ficou nisso aqui, depois ele caiu o dia todo. Depois das 10 horas, a gente saiu aqui, depois das 10 horas ele caiu o dia todo. Fiz as entradas conforme o método, não acontece isso todos os dias, porém, errei lá, né, na primeira entrada, fui ganancioso, não quis pegar o que tinha para pegar lá. E olha o que aconteceu, ele foi descendo, aí ele voltou, nesse momento que ele voltou aqui, ele continuou descendo, eu peguei mais uma venda, para quase pegar os 50%, e aí depois peguei uma compra. Se a gente olhar aqui, ó, o movimento de ontem, isso aqui eu já fiz as marcações para hoje. Personalizado. Ontem. Com o fim de ontem. Espera ele carregar aqui, ó. Então ontem o que aconteceu? Eu tomei esses prejuízos aqui, certo? E aí acumulei R$160 de prejuízo. Porém, eu fiz uma venda. E aí eu peguei 8,5 pontos. Falei, opa, peraí, voltei pro game. Quando eu peguei essa venda aqui, eu fiz mais uma venda. Aí eu estopei, porque ele quebrou a estrutura. Falei, peraí, vamos aguardar. Aí fiz mais uma compra, foi um negócio muito rápido. O ponto foi até errado, isso aqui foi pontual. E aí eu saí dessa operação aqui, ó. Foi uma operaçãozinha aqui de 3 minutos. Falei, não, vai dar ruim. E aí aqui, porque não dá pra poder ficar vacilando mais. Aí eu peguei uma venda, né, de mais 9 pontos. E essa compra aqui era pensando numa reversão dele, mas ele reverteu depois. Então não adiantava eu pegar aquela hora. E aí depois eu fiz mais uma venda que peguei mais 9 pontos. E fiz mais uma venda que peguei 1 ponto. Então assim, ó, esses stops iniciais seriam stop bem menores, né? Se eu tivesse subido meu stop ali. E quando eu ganhei, você pode ver que eu fiz gain de 9 pontos, gain de 8 pontos, foi os gain maiores. Então se eu estopasse 2, 3, qual no 0 a 0, na hora que eu ganho ali, eu ganho 9, 10 pontos. Então, isso fecha positivo. E no final do dia eu fechei R$20 positivo só. Então ele veio aqui, me deixou negativo, e esse aí foi o final, né, do dia de ontem. Um resultado, pô, muito pequeno, não paga nem o almoço e muito menos a corretagem, né? Porque no final do dia aqui,
eu fiquei com R$ 1,92 de lucro lá na corretora, porque teve corretagem, eu fiz muitas operações, né? Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 operações. Não é o ideal. Porém, dentro do nosso gerenciamento aqui, eu estou nesse exato momento, né? O caixa lá de R$ 2.300, eu aumentei meu caixa, porque eu tive prejuízos maiores aqui. E aí eu tô com 320 lá na corretora e nossa busca aí é por voltar isso aqui no longo prazo, né? No decorrer desse mês, do próximo, recuperar essa perca e aí aumentar esse capital nosso. Mas é isso, eu acho que foi um dia bom ainda, mesmo tendo um prejuízo alto, depois revertendo isso. Foi um dia onde eu tô conseguindo agora acertar os movimentos. Por exemplo, ele fez essa queda toda, e aí eu falei, nossa, tá com cara de reversão aqui, ele vai voltar para poder fazer um pullback. E ele voltou exatamente aonde eu falei. Aquela compra foi bem aqui assim, eu comprei atrasado, eu falei, não, ele vai parar aqui, porque aqui é o 50%, e aí ele voltou, e aqui eu peguei os 9 pontos. Então isso aqui já era 11,20, foi no finalzinho da minha operação, e eu nem quis sair aqui no 50%, eu saí antes. Se tivesse saído, eu tinha ficado com quase R$ 60 de lucro, né, na corretora, tinha feito mais de R$ 100 ali. Mas são escolhas, né? Eu já estava no prejuízo, já estava ruim, então não vou ficar vacilando aqui e dando sorte pro azar. Um dia que você só perde no início, né, e começa perdendo muito e depois consegue reverter, não faz sentido você ficar mexendo e depois assumir um prejuízo maior, né? Pô, já deu ruim, então espera e vamos esperar a oportunidade de fato. Bom, o mercado está com muita volatilidade, então essa volatilidade ele acaba tirando a gente nos stops, talvez agora no início da manhã. O melhor seria pegar poucos pontos já para ficar positivo e aguardar uma oportunidade de fato muito boa, né? Mas vamos aguardar aí o movimento, vamos entender. Estou gostando, foi legal, né? Por mais que eu fechei negativo lá na live, depois eu continuei operando aqui, eu deveria ter parado, mas eu falei, cara, não faz sentido eu parar aqui. Estou vendo a oportunidade acontecer. Aí depois fica aquele negócio, né? Ah, eu vi, aconteceu e eu não fui, e fiquei no prejuízo. Eu arrisquei e fui e assumi o prejuízo, né? E de fato deu certo, deu certo. Todos os dias está dando certo, então não tem porquê não tinha porquê eu não assumir o risco mais uma vez ali. Bom, é isso. Avaliação feita, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer entender mais o método, ele está aqui embaixo na descrição. Tamo junto e até a próxima.